Começa agora mais um programa Antônio Roberto e você. Vamos conversar sobre mais um assunto para nos ajudar. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem, Eric, e com você? Tudo ótimo. E para você de casa, o meu abraço. Muito alegre de estarmos juntos mais uma vez. Antônio Roberto, hoje, atendendo a sugestão de um telespectador, ele tem 18 anos, ele quer que você fale sobre o que acontece numa casa depois de uma morte. Que ele fala que ele perdeu o pai e no início foi aquele desajuste geral. Ele tem 18 anos, tem duas irmãs mais novas e a mãe, ele diz assim, a minha mãe me obriga a ser o homem da casa. E ele fala que não está disposto a isso. É interessante, vamos imaginar aqui, e serve não só para você, né, que nos escreveu, mas para todas as pessoas, porque a perda faz parte da vida de cada um de nós. Não existe uma família que não teve uma perda ou não vai ter uma perda, então é importante. Você imagina que você está com um exército lutando, né? Um exército lutando em tudo quanto é lugar, lá tem um soldado aqui, 3 ali, 7 ali, um monte, a cavalaria, etc. Quer dizer, você tem um exército em campo de guerra. E você tem uma maquete dentro de casa que representa aqueles lá. E lá começa a morre, perde. Aí você tem que pegar essa maquete e tirar algumas coisas, botar de novo, etc., de acordo com a realidade. A morte é assim. Quer dizer, a morte da família, você tem toda uma família estruturada, pai, mãe, filho, né, irmãos, tios, né? Tem aquela família tudo. Aquilo é uma maquete que corresponde à realidade. Na hora que morre o pai, aí você tem que agora remanejar esse processo aí. E é nessa hora que sua mãe está falando, eu preciso de alguém para ocupar o lugar do pai. Eu preciso de alguém que vai ser o homem da casa, aquele que toma iniciativa, que vai, que olha as contas. Agora, ela tem que combinar com você, né? Você diz, eu não estou disposto, então você diz para ela, mamãe, eu não quero assumir esse papel, mas fala claramente, eu não quero assumir. Agora, o que acontece, né, do ponto de vista emocional? A perda, ela atinge principalmente o coração de cada um de nós. Então, quando morre alguém significativo dentro da família, quer dizer, é o caos. Fica tudo desnorteado, ninguém sabe mais o que é o que, falta tudo, né? E aí começa a dor, a tristeza, a saudade, o choro, o luto. E na medida que vai passando o tempo, é exatamente o tempo de reestruturar, reescrever a história, né? Quer dizer, é refazer a realidade. E esse que muita gente resiste a isso. Ela continua vivendo como se estivesse com todos os soldados da batalha lá na batalha e não está mais. Quer dizer, e se você não adequar aqui, realmente aí vira o caos. Então é com o tempo que vai, e aí é a tentativa da sua mãe de querer substituir logo o papel do pai, né? E colocar em cima de você, e você não quer, e você tem direito de querer ou não. Agora você vai ter que definir qual é o papel que você vai exercer agora. Pode falar, eu não quero, mas também continuar com o papel do filho que tinha a proteção do pai e da mãe, não vai dar, porque mudou. Essa readequação, ela tem que acontecer. E o luto é para isso. Sim. O luto é exato, quando a gente fala elaborar, os psicólogos gostam muito de falar agora de elaborar. A perda é elaborar, o sentido é elaborar. É isso, elaborar significa refazer a realidade de acordo com o que aconteceu. Então, essa é necessário. Só na hora que você completa essa reestruturação é que você aceitou a morte. Você aceitou a perda, agora já é um outro processo, de uma outra forma, etc. Às vezes a gente não quer nem falar sobre nada disso, né, Antônio Roberto? O princípio da negação é o fundamental, é o primeiro mecanismo de defesa que todos nós temos com relação a tudo. É a primeira coisa, não foi, não fiz, não morreu. Quer dizer, é a negação. Esse é o mecanismo de defesa que desde pequenininho você aprende a ter, né? Você tem que negar para não ser castigado, você tem que negar para não ser punido, você tem que negar para conseguir as coisas. Então você vai negando, não fui eu, não fiz, não era, não morreu, não existe, entendeu? Sua mãe é chata, não é chata, não é. Quer dizer, então, agora, com o tempo você tem que parar de negar a realidade, ou seja, passar a enxergar a realidade. O grande passo da sanidade emocional é quando você tem a capacidade de enxergar, de perceber, né? Dá uma certa tranquilidade quando você está conversando com alguém e você vê que a pessoa percebe a realidade, você fala, e não é que é mesmo? É isso mesmo, tá? Então,
É muito difícil, os psicólogos, voltando à questão das terapias, né? No início o cliente nega tudo. Fala, você está com muito medo. Ele fala, não, medo não estou com medo. Estou com um pouquinho de receio, mas medo não. Você é isso, né? Olha, você é compulsivo. Não. Para a hora que ele quiser, eu paro de beber, paro de fumar. Só umas comprinhas de vez em quando. Só umas comprinhas de vez em quando. Né? Quer dizer, a negação faz parte da resistência, assim como enxergar, né, faz parte da sanidade. Né? Vamos fazer um intervalo agora e na volta o Antônio Roberto vai responder as suas perguntas. Agora o Antônio Roberto vai responder as suas perguntas e tem uma telespectadora, a Márcia, que ela quer falar sobre a desconfiança, Antônio Roberto. Ela diz assim, a desconfiança acaba com o relacionamento, mas é difícil de deixar algum fato que aconteceu para lá. Porque tudo que você fala, que o seu parceiro fez, ele sempre vai negar aquela olhadinha para outra pessoa, por exemplo. Ele acaba fazendo com que eu sempre me relembre do fato quando ele não disse a verdade para mim. Isso me deixa com muita raiva. São duas coisas importantes aí, Márcia. Primeiro, que esse negócio de precisar da confissão do outro para eu enxergar, isso é coisa de polícia. A polícia que fala, você fez o crime ou não fez? Não, fez não. Você tem outras provas, você tem indícios. Quer dizer, se você viu que ele olhou para a moça, ele olhou para a moça, né? Quer dizer, aí, homem, qual é o homem que não gosta de ficar olhando para a moça o tempo todo? Tudo quanto é homem, tudo quanto é moça que passa, né? Quer dizer, as mulheres olham também, as mulheres olham, mas fingem que não estão olhando, elas olham assim para você, baixo o cabelo, passou a mão no cabelo, te olhou e tá. Quer dizer, então, você enxerga, não precisa dele confessar. Você vai baseado nesse fato. Agora, você tem que se perguntar também qual que é o problema dele olhar para alguém. Né? Eu querer controlar o desejo do outro, querer controlar o olhar do outro, querer controlar, não tem jeito, não tem jeito, quer dizer, o olho foi feito para enxergar. Agora, o seu medo, e aí que é a desconfiança, e se ele gostar dela, e se ele desejá-la, você não resolve a relação acabando com o desejo da outra pessoa, não existe isso. Você faz a relação a partir da opção, eu quero estar com você, apesar de ter uma mulher mais gostosa, mais bonita, mais inteligente, mais capaz. Porque não tem a opção, não é. Qualquer uma melhor ele vai querer, não é. Agora, desconfiança é você quer ter certeza de que nada disso vai acontecer no futuro. Aí você não tem. Olha, quem confunde confiar com ter certeza, não confia em ninguém, porque ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã. Eu sempre tenho falado e vou reafirmar. Confiança é eu não estar preocupado com a possível traição, com o possível abandono, com o possível desprezo. Confiança é eu não estar preocupado com isso agora, porque ainda não aconteceu. A confiança independe do outro. Eu confio na minha mulher, independe dela, o que ela faz. Eu confio significa que eu estou em paz. Deixa para quando acontecer, que aí a gente vê o que faz na época, né? Quer dizer, a desconfiança é um desejo de viver antecipadamente uma certeza que ninguém tem. Enquanto a pessoa definir confiança como ter certeza, agora ele me traiu, nunca mais vou confiar nele, mas a confiança depende, velho. Pelo contrário, mais um motivo para você passar a confiar. Tá vendo que não adianta ficar olhando carteira, celular para ver, olhar, perguntando, olhando as cuecas para ver se tem batom. Não adianta. Quer dizer, você viu, ele traiu apesar de todas as coisas. Então é melhor não ter esse cuidado todo, não ter esse excesso de inquérito, de pesquisa, de coisa. Não adianta, né? Não adianta, quer dizer, deixa para quando houver. Agora aconteceu, traiu muito, agora você vê o que você faz. Obrigada. Obrigado também para você de casa, meu abraço. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá.